bem, de volta, dando continuidade a essa temporada de listas de fim de ano. Venho trazer hoje os 10 livros que mais me marcaram durante 2022. Num critério, assim, totalmente subjetivo. Aqui eu diria que tem dois critérios. Tem um que é durante a leitura o quanto eu queria continuar lendo, ou seja, o quanto eu queria que aquela leitura durasse mais e mais e mais. E um segundo critério de a partir do momento em que eu terminei o livro, se eu fiquei, né, se eu continuei pensando nele, não só imediatamente após a leitura, mas principalmente nos dias seguintes, né, e nas semanas seguintes, se esse livro me acompanhou de alguma forma, se me deixou pensativo de alguma forma, né? Que para mim esse talvez seja o maior sintoma, né, de um livro que valeu a pena ler. Então é assim, não tem nenhum critério muito técnico, né? Eu acho interessante colocar esse ponto já de antemão, porque, por exemplo, você pega uma frase lá do livro da doutora Ana Cláudia, para mim aquilo já dá pano para manga assim para pensar durante meses, né? Durante anos. E já um livro inteiro do Charles Dickens, cara, é tipo um castigo ler aquela parada, né? Então, só quero que acabe. Então vamos lá. A gente começa esse top 10 com esse livrinho que, apesar de ser um livrinho no tamanho, é afiadíssimo, que é o Sociedade do Cansaço. Eu não tenho qualquer domínio de coreano, né? Então provavelmente eu vou assassinar aí a pronúncia. Mas é do autor Han Byung-chul. Ele é um estudo sociológico, né? Que disserta, assim, principalmente sobre algumas mecânicas, né, principalmente falando do mundo corporativo moderno, que inevitavelmente causam esgotamento mental, né, que é o síndrome de burnout, depressão, ansiedade, enfim, algumas situações, né, que a gente, inclusive voluntariamente, né, se sujeita, principalmente falando de mundo corporativo, né, e que acaba afetando a gente mentalmente, né? Acaba afetando a nossa saúde mental. Então é um livro que pode, né, ajudar a gente a refletir, né, como a gente está vivendo o nosso dia a dia ali, principalmente no mundo corporativo, né? E de repente repensar algumas posturas, algumas convicções que a gente tem relacionadas ao trabalho. Top 9, eu coloco aqui o Estação Carandiru, do, né, médico paulistano Drauzio Varela. É um livro de memórias, né, principalmente falando do sistema penitenciário e de assistência médica dentro do sistema penitenciário, né? Então, através de, enfim, uma compilação de histórias, né, de diferentes presidiários ali, e que mostra o quão complexo, né, é o convívio social, né, dentro das penitenciárias. E como alguns valores são levados até mais a sério dentro de um presídio do que aqui, né, fora dele. Principalmente falando de honra e justiça para os desavisados, assim, pode parecer um pouco contraditório, né? Como dentro de um presídio, né, com criminosos, vai ter sentimento de honra, de justiça, mas assim, cara, é surpreendente. Não só tem como é levado assim ao extremo. Então vale dar uma conferida porque eu, por exemplo, não tinha a menor visão disso, né, dessa realidade completamente diferente aí. No top 8 eu trago o Brasil, uma história, do genial Eduardo Bueno, né, do jornalista gaúcho Eduardo Bueno. Esse livro, ele me fez me apaixonar novamente pelo Brasil, sabe? Tipo, ou pelo menos reencontrar um amor que estava guardado aqui há muito tempo e que me motivou a conhecer mais e mais da nossa história, né? Da formação do nosso país. E a partir daí adquiri o gosto de viajar para outros estados, para, enfim, outras cidades, mergulhar no nosso cinema, cinema novo, a nossa música, né, bossa nova, MPB. Então assim, para quem quer começar
a entender um pouco da história do nosso país, né? Para mim essa aqui é a porta de entrada. É uma leitura bem descomplicada e o Eduardo Bueno, por ele ser jornalista, ele tem um jeito de contar, né? Um jeito de narrar as histórias e tudo mais que é super envolvente ali, super cativante. Então, em seguida a gente tem um classicudo, um baita clássico, que é o Amor nos Tempos do Cólera, do colombiano, né, Gabriel Garcia Marques. E esse livro aqui é para aqueles que sofrem de um amor não correspondido, né? Cara, esse para mim é um dos livros assim mais bonitos do mundo, uma das leituras mais bonitas que existem. Tem um trecho aqui onde tem uma cena, né, que ele descreve de um casal já de idosos, né, de velhinhos, que eles vão fazer amor pela primeira vez, né, um com o outro. E assim, puta cara, é uma leitura maravilhosa. É um negócio sensível, delicado, carinhoso. É uma coisa assim, loucura, de outro mundo isso aqui. E para fechar essa primeira metade do top 10 aqui, né, com o top 6, sobre os ossos dos mortos, da polonesa Olga Tokarczuk. Romance polonês com bastante mistério, né, à la Hitchcock, bastante suspense na narrativa. Te aguça tanto assim a imaginação, né? É tão envolvente. Então assim, eu acho incrível como a história aqui é contada, como os detalhes ali vão aparecendo. Só que o mais relevante aqui é que é como ela vai disparando alguns avisos bem urgentes, né? Sobre alguns temas bem relevantes do nosso mundo moderno como um todo. E aí, para a gente começar então a falar de top 5, eu começo aqui pelo 1889, livro do paranaense Laurentino Gomes. Livro, obviamente, de história do Brasil, né? Que narra ali os acontecimentos que levaram à queda da monarquia e a, né, troca de regime para um regime republicano. E os acontecimentos da proclamação da República, especificamente, eles por si só já são assim um verdadeiro, nossa, uma verdadeira bagunça. A gente tem o símbolo do movimento, né, da proclamação da República, que é o Marechal Deodoro, que na verdade era um monarquista e ele relutou até praticamente o último instante para proclamar a República, né? E por outro lado a gente tem o monarca que foi deposto, que é o Pedro II, né? Que ele, por outro lado, era um republicano convicto, que via bastante sentido, né, e bastante valor em um regime republicano. A troca do regime não teve qualquer participação popular. Pelo contrário, tipo, as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo durante o negócio. É muito engraçado porque é relatado que as pessoas estavam achando que era tipo um desfile, né? Tipo uma marcha assim do exército desfilando, uma festa, quando na verdade eles estavam tomando o poder e substituindo ali tudo, né? Os governantes, o regime, enfim. Então esse é o climinha de baguncinha que a gente tem a proclamação da República toda torta ali e tudo mais. Querendo ou não, reflete um pouco, ecoa, né, um pouco até hoje, assim, a maneira como o cenário político do Brasil é composto. No top 4 a gente tem Sol e Aço, livro do Yukio Mishima, que é um misto de ensaio filosófico com memórias autobiográficas e que foi bem marcante para mim, né? Porque ele motivou algumas transformações, aqui falando principalmente, né, essa conexão com o físico, com o corpo, com o significado do que é malhar, do que é treinar, do que é levantar peso. Quando a gente fala sol e aço, ele traz uma proposta de que esses dois ingredientes são fundamentais para a gente se transformar e passar a encarar o nosso corpo como ele por si só uma obra de arte. Falando do sol, a proposta dele é que um estilo de vida mais com maior exposição
ao sol, consequentemente, né, vai bronzear a pele de tal forma que seria como se uma obra de arte estivesse sendo pintada, né? Além do aspecto físico, estético, tem, né, com certeza o aspecto psicológico, porque é inegável que o sol afeta assim profundamente o nosso humor, né? Ele é um baita antidepressivo natural, né? Isso aí é inegável. E o aço, obviamente, se refere ao mundo ali do fisiculturismo, né? E o Yukio Mishima, ele se tornou fisiculturista, né? E aí a ideia é que criar músculos, né? Ter essa questão com o corpo também seria como esculpir ali uma obra de arte e que também tem impactos bastante relevantes na maneira como a gente se dispõe ao mundo, né? Porque tanto se expor ao sol quanto se exercitar muda de uma maneira bastante profunda nosso vigor, né? Nossa disposição, nosso humor e até a nossa sensibilidade, né? E uma das principais propostas aqui do Mishima nesse livro é quebrar o extremo preconceito que alguns contextos ali da sociedade têm com relação a cuidar do próprio corpo, como se o ato de cuidar do próprio corpo, né, seja se exercitando, tomando sol, tudo mais, fosse algo fútil, fosse algo inútil. As pessoas estão muito mais interessadas em se desenvolver só no, né, intelectualmente e preocupação zero com o corpo em si. Mas pelo contrário, né? A ideia é que criar músculos, se exercitar, cuidar do corpo, da saúde e tal, é algo tão cheio de significado, tão cheio de propósito, né? Quanto entender questões matemáticas, desenvolver teorias físicas. E isso que me marca bastante nesse livro, né? Entrando na zona do top 3, a gente tem Why We Sleep, Porque Nós Dormimos, do inglês Matthew Walker. É mais um dos livros dessa lista que eu estou compartilhando hoje aí, que é virada de chave. Desde quando eu li esse livro, o valor que eu atribuo para o sono é totalmente diferente do que eu atribuía antes, né? Então, assim, hoje em dia, para eu abrir mão do sono, né, para eu abrir mão da minha agenda de sono ali e tal, tem que ser uma parada muito, assim, relevante. Eu não abro mão da rotina de sono para coisas assim que não são tão imperdíveis assim. E por que eu falo isso? Porque o sono é uma das coisas mais subestimadas da nossa sociedade em geral. Aqui, em qualquer lugar do planeta, o sono é assim muito subestimado. Tem gente que fala que dorme pouco, num tom de orgulho, né? Num tom como se aquilo fosse algo para ser louvado, né? Tipo, eu durmo pouco, eu faço trilhões de coisas durante o dia e tal, como se dormir fosse não só um luxo, um período de descanso ali, como também um período de horas de zero produtividade, né? Sendo que muito pelo contrário, né? O que o nosso corpo e o nosso cérebro, principalmente, né? O que eles trabalham, né? Nessas horas que a gente está dormindo é brincadeira, cara. Nem se compara com as coisas que a gente faz aqui durante o dia acordado, né? E não só isso. A gente se privar do sono piora o que a gente faz aqui, ó, enquanto está acordado. Então é um desafio, né? Evangelizar as pessoas a respeito do sono e principalmente pelo que o livro lá do Sociedade do Cansaço traz, né, que é a questão da produtividade, cara, do valor que a gente mesmo se submete, né, aquele conceito de autoescravidão ali, onde a gente mesmo vai se metendo nessas enrascadas de ficar ali ultra produtivo e, enfim, abrir mão de sono, abrir mão de descanso, em prol de algo que o que ele vai te dar em troca é doença, né? É comprometimento da sua saúde. Então, assim, se você quer ser produtivo, quer ter uma memória melhor, quer ser mais criativo,
quer criar músculos, né? Quer emagrecer, quer ser uma pessoa menos ansiosa, menos deprimida, quer se proteger contra câncer, demência, diabetes, pressão alta. Para todos esses itens aí que eu citei agora, o passo inicial, né, assim, o marco zero é regular o sono. Não só em termos de quantidade, como principalmente a qualidade, né? Consagrando agora o nosso top 2. Talvez seja o livro mais inusitado, assim, né? Mais inesperado, principalmente numa posição tão alta, assim, né? Na lista. Mas não tem jeito. Top 2 eu coloco aqui o Taoísmo do Amor e do Sexo, do canadense Jolan Chang. Esse livro é um estudo sobre sexualidade, né, onde a gente volta os olhos para o que o taoísmo, essa religião oriental, né, como o taoísmo enxerga e o que ele diz sobre sexo. E é assim, é uma baita descoberta, porque se a gente partir do ponto de como o Ocidente enxerga o sexo, a gente vai ver algo que é às vezes muito mecânico, às vezes algo que carrega muita vergonha, né, muito pudor, muitas vezes algo que é onde as pessoas são bastante inseguras, onde as pessoas são ansiosas. E falando de aspectos ali mais íntimos, se a gente está falando, por exemplo, de casais heterossexuais, é algo que, assim, não é raro, na verdade é bem comum, ser algo ali pouco satisfatório, né, para a mulher e também algo que no final ali deixa um sentimento de vazio para todas as partes envolvidas. Falando aqui, assim, obviamente em termos generalizados, né, de como sociedades cristãs encaram o assunto sexo, isso nem falando de pornografia, que já também é outro, é uma parada mais triste ainda, né? E aí a gente vê o taoísmo, o que eles trazem sobre sexo é assim, fascinante. É a gente passar a enxergar o sexo como algo mais prazeroso, mais intenso, mais apaixonado mesmo, né? E mais até profundo, né? Do que todo esse contexto ocidental que eu coloquei aí anteriormente. De maneira que quando duas pessoas estão fazendo sexo ali, aquilo seja de fato uma comunhão entre os dois, né? Uma comunhão que tem o tanto que ela tem de beleza, ela tem de intensidade também. E quando ele fala dos conceitos básicos ali do que o taoísmo pensa sobre o sexo, é uma parada assim que revira do avesso como a nossa sociedade aqui entende, né, como a gente leva a questão e tal. Então assim, para dar exemplos aqui, né, o primeiro conceito é de que o homem tem que rever a frequência de ejaculação. E aí ele até fala aqui que tipo o ideal obviamente pode cada um vai ter que encontrar ali a sua própria frequência ideal, né? Mas no geral é tipo tem que ejacular tipo a cada 12 transas, tá ligado? Então assim, imagina que a pessoa vai ter que transar 12 vezes, né, até ela poder ejacular de fato. Aí a gente tem o segundo conceito, que é a questão de que para o homem ejacular não é o pico de prazer, é desvincular o gozo da ejaculação, é descobrir que no sexo pode ter coisas mais intensas, né, e mais prazerosas do que o ato de ejacular em si. E o terceiro conceito básico ali, que talvez seja até o mais significativo, né, é a questão do papel da mulher no sexo, que aqui para o taoísmo, o sexo ele é quase que assim sinônimo de satisfação da mulher, satisfação feminina aqui pro taoísmo é meio que o propósito do negócio, tá ligado? Não tem como não ter a satisfação feminina porque esse é o objetivo, né? Meu sentimento com esse livro tipo, é um sentimento de descoberta mesmo. De toda uma dimensão, toda uma esfera ali relacionada à sexualidade que não é explorado na nossa sociedade e tal e que, sinceramente, a gente está perdendo tempo, né? E para fechar, né, o topo aqui
do top 10 dos livros que eu li esse ano. Tenho esse livro queridíssimo que, olha, sinceramente, ele entra no top 10 não só dos que eu li nesse ano, mas assim, dos que eu li até hoje, que é o A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Muitas e muitas e muitas reflexões sobre mortalidade, né? Sobre a nossa mortalidade, sobre a mortalidade das pessoas que a gente ama e o tanto de coisa que eu compartilhei aí recentemente, né, de conteúdo relacionado a, né, ou pelo menos citando esse livro, eu acho que demonstra um pouco do quanto ainda está, né, me provocando assim muita reflexão e muita o quanto eu ainda estou digerindo ele, né, do quanto eu ainda estou tentando expressar numa tentativa de assimilar. Esse livro ele atua, ele impacta, ele aborda diferentes níveis, né, diferentes lados da morte. A gente fala sobre a própria morte, e aí muito no sentido de quebrar essa coisa de só pensar na morte com medo, sempre remeter a medo à questão da própria morte, e passar a encarar ela com respeito, quase como que algo sagrado, assim, né? Um outro ângulo seria como a gente vive. Então, assim, a partir do momento que eu sei que eu vou morrer, que, desculpa, todo mundo sabe isso, né? É impossível que não. E aí, a partir do momento em que eu aceito que eu vou morrer um dia, como eu vou passar o meu tempo até lá? Não só falando de procurar tempos melhores vividos, como também evitar tempos que, assim, não valem a pena ser vividos, né? Um outro ângulo aqui seria a questão das relações que a gente tem com outras pessoas, também num sentido ali de como a gente faz para extrair o melhor dessas relações. Que tipo de postura a gente deveria exercitar mais em nós mesmos para extrair todo o potencial dessas relações que a gente tem com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama. E aí entra também uma questão de desapego, né? Porque pessoas vêm e vão, e aí como a gente lida com isso também é bastante pertinente. E principalmente a questão de aprender a viver feliz no presente e não viver feliz no futuro. Então a gente tem, pode elencar diversos exemplos aí de relações, não necessariamente amorosas, né? Pode ser amizade, colega, trabalho, família, enfim, que estão péssimas, né? Horríveis, que acabam com você, só que você se prende a elas, não larga o osso, porque você acha que vai ser feliz nessa relação no futuro, né? Isso aí é um pecado. Um outro ângulo ainda, né, que a gente tem abordado aqui nesse livro, né, para a gente refletir, seria a mortalidade das outras pessoas, puxando também essa questão de como lidar com o luto. O que que a gente consegue fazer enquanto a pessoa está viva para que o luto não seja tão complexo, tão traumático, né? Tão, enfim, bagunçado, né? Quando essa pessoa porventura se partir. E aí esse sentimento de luto pode ser também, não necessariamente falando só de morte, né? Mas quando as pessoas por algum motivo abandonam as nossas vidas, né? Quando elas cortam, rompem relações, existe um sentimento parecido com o luto, né? Da perda e tudo mais. E assim, eu não tenho muito mais o que falar desse livro. Na verdade, eu tenho ao mesmo tempo pouco e muito para falar sobre ele, né? É uma mudança radical de perspectiva, ele te dá um novo olhar para você encarar a vida. É uma leitura bastante desconfortável, bastante difícil, principalmente se você já teve alguma questão com a morte aí em algum momento da sua vida, né? De alguma pessoa próxima e tal. Mas assim, se a gente respira fundo, encara as barreiras ali
e lê até o final, a mudança é positiva, né? A mudança é por um caminho mais afirmativo, mais positivo e, enfim, para deixar a nossa vida mais intensa, mais apaixonada, mais alegre e, cara, top um top um top um top um. E esses são os meus 10 livros aqui mais marcantes do ano. Não tenho muito a dizer, né, além do que eu já disse, a não ser agradecer aí novamente a atenção, né? E vou encerrar por aqui mesmo, né, esse vídeo e até a próxima.